Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Pensando em você, que não tem muito tempo, mas não abre mão de uma boa leitura, desenvolvi essa nova série de micro-audiobooks para te ajudar a remir o tempo sem deixar de consumir bons livros que te auxiliem no seu desenvolvimento pessoal. Curta, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas. E minha gratidão por estar aqui. Esse trabalho é feito para você. A vida que vale a pena ser vivida. Resenha crítica. Arthur Melci e Clóvis de Barros Filho. Editora Vozes Nobles. Sobre esse microbook. Você está feliz com sua vida? Para você, a sua vida é uma daquelas que vale a pena ser vivida? Nesta obra, vemos algumas críticas aos desafios da vida e como chegar em um estágio de conforto que ainda abra portas para certa inquietação e crescimento pessoal. Uma obra que procura falar e levantar questionamentos e não trazer afirmações. Vamos refletir? A quem se destina? Tem interesse em filosofia? Em livros que levantam questões sobre assuntos do dia a dia? Esta é uma dessas obras. Que tal embarcar no conhecimento aqui exposto em um momento de concentração em casa? Em A Vida Vale a Pena Ser Vivida, você aprenderá utilidade. E eu com isso? A vida é a energia que possuímos para agir a cada instante. Ame aos outros como a si mesmo. Biografia do autor. Arthur Melci, autor de A Vida Vale a Pena Ser Vivida. Arthur Melci é um psicanalista, filósofo e educador. Clóvis de Barros Filho é jornalista, palestrante e professor na área de ética da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, além de coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing. A vida que vale a pena ser vivida. Como a vida boa foi pensada racionalmente? Pensar para viver. Defenderia Sócrates e Platão, mas não o pensamento trivial do cotidiano, como escolher um filme ou qual a faculdade cursar. Isso todos fazem o tempo todo e não necessariamente têm a vida boa. A vida é uma sucessão de situações particulares que enfrentamos. Deliberamos ininterruptamente com as angústias de não nos equivocarmos nas escolhas, distintas e singulares, sempre buscando resolver os problemas da nossa vida. Tudo isso para não entristecer, afinal, odiamos a tristeza. A felicidade é, então, o propósito final de cada escolha que fazemos. E aí entra a importância do pensamento certo, pois não é todo pensamento que vai assegurar uma vida feliz. É preciso mais. Para Sócrates, é preciso ter convicção de que o conhecimento verdadeiro a respeito de uma virtude é primordial para desenvolver a própria virtude. O intelectualismo socrático denomina que apenas o uso da razão e jamais os sentidos do corpo podem chegar à verdade. Conhecer, seja lá o que for, implica em conhecer seu atributo principal. Isso é, aquilo sem o qual toda e qualquer coisa não seria o que é. Identificar a essência pressupõe identificar aquilo que faz ser. Dessa forma, só é possível ter amigos de verdade quem necessariamente conhece o que é amizade. Só tem honra quem sabe o que é honradez. Só ama quem sabe o que é o amor. Aqui é preciso esclarecer um ponto. As verdades que você busca, as tais essências, tão importantes para definir os critérios da vida boa, não estão perambulando pelo mundo. Já se encontram dentro de você, lembranças de sua alma, gravado em seus códigos genéticos, presentes no inconsciente, tão perto, ao mesmo tempo tão inacessível. Entra em cena a dualidade exposta por Platão. O corpo não é a alma, é finito,
material, sensível e temporal, e se submete à soberania da alma, imaterial e atemporal. Portanto, existe a possibilidade virtuosa de o corpo apontar para uma vida e a alma deliberar por outra. A vida delineada a partir das verdades absolutas nada tem a ver com o amor. Para Platão, viver bem é uma coisa, amar é outra. Eros, ou o amor, é definido por meio do desejo. E sempre esse desejo que falta. Não temos o objeto do nosso amor, mas se porventura o que desejamos deixar de faltar, isto é, converter-se em presença, esta fará desaparecer o desejo e o amor que lhe correspondia. Em resumo, a existência seria como um pêndulo. De um lado, o desejo e, portanto, a frustração da falta. Do outro, a presença do desejado e, assim, o tédio. Não pode ser nessa alegoria de pêndulo que a vida boa se encontra. Felizmente, Platão não tem sempre razão. Na visão de Aristóteles, a vida de uma pessoa qualquer pode ser valorada em função de referências que a transcendem. Para pensar sobre a melhor maneira de viver, é preciso olhar para fora de si, como parte de um todo. Naquela época, reinava a percepção de que o mundo se encontra dentro do cosmos, que é a ideia de que o universo é algo limitado e ordenado, e como tal pode ser definido e mapeado sem muitas mudanças no seu funcionamento e dinâmica. Tudo o que existe no mundo são do jeito que são porque, sendo assim, tão maravilhosamente adequados para fazer uma atividade que lhes cabe. Assim, toda semente de árvore possui dentro de si o potencial de ser uma grande e frondosa árvore. Nós, seres humanos, também possuímos todo o potencial para crescermos transcendentalmente ao nascermos. Para isso é que aperfeiçoamos nossas habilidades em busca da excelência. O seu talento é o que o cosmos quer que você faça, como se fosse a finalidade que você veio desempenhar no mundo, a fim de contribuir para o bom funcionamento das coisas. Há pessoas com mais diversas habilidades natas. Dom para música, números, lidar com outras pessoas, cozinhar, escrever e falar, dentre outras, muitas vezes nem nos damos conta que são talentos. Segundo Aristóteles, após identificar as suas aptidões, é necessário aperfeiçoá-las, até que se chegue à excelência. Se você tem um talento, algo que lhe deixe em estado de fluxo, algo que você faça e queira que aquele momento dure para sempre, dedique-se. Tudo no universo tem um lugar natural para existir. É aí que reside um mistério revoltante. O vento, pelo simples fato de ventar, já está em harmonia com o todo, com o universo. O vento só existe no lugar certo, do mesmo modo o sapo, a girafa, a maré, o luar, os cometas e tudo mais de natural que faz parte do universo. Já o homem tem de fazer das tripas corações para encontrar o seu lugar. Tudo porque, pensava esses gregos, a vida não está pronta. Em qualquer instante, pode ser de um jeito ou de outro, depende da forma que se decide viver. Há infinitas possibilidades. Assim, só o homem pode viver desarmoniosamente, e isso acontece com todos aqueles que não conseguem se ajustar ao resto do mundo. Não se encaixa no todo. Afinal, se pertencemos a um todo ordenado e somos diferentes, é normal que tenhamos papéis distintos nessa complexa engrenagem do mundo. E as mesmas 10 lições, 4 hábitos, 7 passos ou qualquer numeral que garantam felicidade e sucesso de uns, decretam a tristeza profunda em muitos outros. No racional da vida boa, são 3 aspectos que definem a vida que vale a pena: o lugar natural de cada um, as atividades que desempenham alinhadas às suas aptidões e a finalidade
a ser alcançada ao longo da existência finita. Ocupando o lugar que é nosso por natureza, desempenhando com excelência a atividade para a qual fomos talhados e buscando um propósito maior, nossa parte do todo, você é feliz. Portanto, pensasse que vive uma vida boa. Porém, como resumido pelo filósofo Epícoro, aluno da Academia de Platão, toda sabedoria deve ser adequada à vida, à ética e não ao contrário. Afinal, pensamos para viver melhor e não vivemos para pensar melhor. Há de haver necessariamente uma conciliação com o mundo real, como adverte Sêneca, estoico romano. Para ele, a felicidade, logo a tranquilidade da alma e do corpo é um dever moral. Você tem o dever de ser feliz. E para isso, deve se reconciliar com o mundo, lamentando menos, desejando menos e amando mais. No amor, vivemos melhor. Ame aos outros como a si mesmo. Deus participa da nossa vida e temos de admitir que a fé em um Deus e seus ensinamentos sempre estiveram presentes no mundo em que vivemos. E por isso, a relação entre esse Deus e a nossa vida interessa. Clovis não faz uma análise filosófica do cristianismo, nem traça um resumo de manual de suas principais ideias. Habilmente mantém o foco que inicia o livro, as reflexões sobre a vida e os critérios da vida boa. O recurso ao divino sempre foi estratégia recorrente dos pensamentos de Platão e Aristóteles para explicar a origem e a ordem do mundo. Assim, é o próprio divino que confere a ordem harmônica do universo e, na perspectiva estoica, esta harmonia divina se manifesta na maravilhosa adequação entre as coisas naturais do mundo e suas finalidades. O cristianismo iniciou uma ruptura nesse pensamento, uma alteração na própria noção de divino. Um novo Deus, portanto. O novo Deus não é mais uma ordem cósmica anônima, mas um indivíduo divino que encarnado poderia ser visto na rua, tocado e ouvido por aqueles que estavam vivos na mesma época. Por conta disso, muda a relação do homem com o divino. Na concepção grega, o divino deveria ser identificado pela razão. Qualquer pensante poderia deduzir a ordem divina do mundo ao contemplá-la na natureza. No caso de Cristo, que se fez homem, pouco importa o pensamento. O fundamental agora passou a ser a confiança de aquele homem, Jesus, não esteja mentindo ou enganando. Confiança que o cristão vai chamar de fé. A mais importante característica dessa ruptura da moral cristã é a igualdade entre os homens. Até então, cada qual em seu talento buscava a excelência de si mesmo numa finalidade encaixada no mundo. Haveria, portanto, aqueles mais talentosos e outros não tão bons assim, que nasceram ou possuem habilidades admiráveis e outros apenas com habilidades medianas. Portanto, havia a noção de superioridade. Na Grécia, eram primeiros os filósofos, depois os guerreiros e, por último, os artesãos. A moral cristã bate de frente com essa visão, igualando todos os homens perante o divino, ou seja, perante Deus. E a moral é o que se faz com o livre-arbítrio daqui em diante. Outra ruptura é com o trabalho. Nunca antes um deus grego havia trabalhado, nem um dos estoicos romanos. Porém, o Deus cristão trabalhou, criou o universo, o mundo e tudo o que havia nele, incluindo o homem, em 7 dias. Portanto, trabalhar, mais do que um fardo daqueles desprovidos de melhores talentos, homens inferiores na visão grega, dignifica e enaltece o homem. E podemos amar. Amar ao outro, amar à vontade.
sem medo à dependência afetiva do outro, pois os gregos relacionavam o amor ao apego ao outro e, portanto, quando interrompida pela morte, restava apenas o sofrimento. Na salvação cristã, a promessa da eternidade e a comunhão, reencontro dos nossos entes queridos que já estão no paraíso. Assim sendo, em Cristo somos iguais, podemos trabalhar sem ser inferiorizados e amar incondicionalmente. Dessa forma, na visão do cristianismo, a vida vale a pena. A vida é a energia que possuímos para agir a cada instante. Eis que chega a perspectiva de Spinoza, filósofo que concebe o termo potência de agir e argumenta que a potência é vida e é pessoal, inalienável, intransferível, incompartilhável. Daí a solidão, condição primária da existência em que tudo que existe, existe apenas em si mesmo, nunca em outro. No entanto, embora sendo outro em relação a nós, todo esse resto de mundo que não sai da nossa frente e interfere na nossa potência, em outras palavras, a potência é só nossa, mas está à mercê do resto do mundo. Para Spinoza, existe apenas o real. Pode ser chamado de mundo ou universo, mas não pode ser-lhe atribuído nenhum adjetivo. Tudo é o que é e ponto. Não há beleza ou feiura, justiça ou crueldade, caos ou ordem. Estes são os traços que atribuímos ao mundo que advém apenas dos desejos de nossos corpos e expectativas de nossa mente. E o mundo é constituído por partes que somam no todo, em tudo que existe quando se relacionam. A rigor, o que estamos chamando de mundo é todo das relações entre todas as partes. Por isso, não se trata de um simples ajuntamento. Afinal, o todo impõe sua lei, sua finalidade. Ora, se uma parte age sobre a outra, significa que produz efeitos sobre essa outra parte, transformando-a, determinando-a a ser diferente do que era antes da ação e vice-versa. Em outras palavras, quando dois corpos se relacionam, ambos são transformados, de maneira que o corpo A deixa de sê-lo modificado por B, e B também deixa de ser B modificado por A. O homem, que é todo constituído de partes, também é parte. Somos todos partes do mesmo todo, indissociáveis ao mundo ou à natureza, como tudo o mais. Viver é relacionar-se, é estar em relação com o mundo. A vida de ninguém pode ser analisada supostamente pelo que é ou deveria ser, mas pelo que acontece conosco no mundo, na medida que somos efeito do mundo com o qual nos relacionamos. Seu corpo mantém com o mundo uma infinidade complexa de relações com o grande número de efeitos simultâneos sobre você. Mas nem sempre nos damos conta de como o mundo nos afeta. Por isso, muitas vezes não percebemos as oscilações de potência que o mundo determina sobre nós. Esses efeitos não são lógicos, compreensíveis ou organizados. O mundo faz do seu corpo uma arena de efeitos contraditórios da qual você não tem como se dar conta completamente. Isso explica o fato de você ir se convertendo no qual o que é sem entender muito bem o porquê. Apesar de muitos efeitos na relação com o mundo nos escapar, é legítimo que lutemos para nos defender. Ensejamos encontros agradáveis com o mundo, nos aproximando de tudo aquilo que nos encanta e procurarmos distanciar de encontros desagradáveis. É difícil exercer com maestria essa função, pois viver é a sucessão de encontros inéditos com o mundo, porque a cada instante nosso corpo é sempre outro, o mundo que o encontra também. Nosso corpo, num instante de existência no mundo, é radicalmente singular. Nada é absolutamente igual.
Como estamos em constante relação, nosso corpo está ininterruptamente passando de um estado a outro. Ora, essas passagens, que nos constituem instante a instante, não se equivalem e podem ser mensuradas a partir de um critério: nossa potência de agir. Algumas passagens são boas, outras más. Assim, quando passamos de um estágio menos potente para um estado mais potente, podemos dizer que ganhamos potência de agir e, o contrário, perdemos potência de agir. Essas passagens têm nome. Quando são boas e com elas ganhamos potência, denominam-se alegria. Quando são ruins e implicam perda de potência, denominam-se tristeza. Dessa forma, o mundo é bom quando se alegra e ruim quando se entristece. Como a nossa potência é o nosso próprio ser, a alegria nos aproxima de nossa essência, nossa perfeição. Alegria é o âmago da vida boa, tristeza, o seu contrário. E nós? Somos natureza. Por isso, existir é insistir, é afirmar-nos no mundo. Tudo que é, todo o ser esforça-se para continuar a ser. Esse esforço é do corpo e da alma, que lutam pela alegria o mais que podem. Esforços em paralelos, diferentes manifestações da mesma substância. E assim, vamos que vamos, em luta pelos encontros alegres de nosso corpo com o mundo, por evitar os tristes, por imaginar coisas que aumentam a potência de agir do corpo e a potência de pensar da alma, bem como por evitar as imaginações que enfraquecem, que refreiam a ambos. Utilidade. E eu com isso? Ao longo da vida, somos cobrados o tempo todo e aqueles que cobram esperam algo de nós. As notas da escola, prêmios nos esportes, aprovação no vestibular, novas notas, processos seletivos e, finalmente, o início da carreira, onde tudo depende das metas, targets, goals, objetivos, etc. Excelência de resultados. A vida vai sendo julgada no pensamento filosófico do utilitarismo, em função da eficácia, da produção de efeitos no mundo. Nessa concepção, os resultados de suas interações no mundo é critério hegemônico para identificar a vida que vale a pena. Na perspectiva utilitarista, importa refletir e atribuir valor às nossas ações. O valor não está nem no que o agente faz, nem no que pretendia com o que fez. Está nas suas consequências, ou seja, só saberemos se o agente agiu bem ou mal quando considerarmos o que efetivamente aconteceu a partir dessa ação. Mas quais seriam os bons efeitos? Agiria bem aquele que se desse bem? Que conseguisse o que queria e alcançasse as próprias metas? Esta não é a concepção utilitarista, e sim a alegria do maior número de afetados pela ação. Em outras palavras, a ação boa é a que promove o maior bem-estar para o conjunto de pessoas. Importa a felicidade dos outros, de muitos outros. Estavam convencidos de que a vida de cada um só poderia valer a pena se os que nos cercam pudessem também viver dignamente. Assim, por maiores que fossem os nossos esforços no sentido de uma evolução pessoal, a tristeza dos demais contamina nossa existência. De forma que os autores utilitaristas propuseram programas políticos sociais de caráter reformista. Tribunal Internacional, proibir punições corporais nas escolas, emancipação das colônias, Organização Internacional que assegura a paz mundial, criação de caderneta de poupança, entre tantas propostas que ao longo dos séculos foram ou não executadas. Porém, Kant não admite que os utilitaristas tenham razão para critério de boa vida.
Para os utilitaristas, o agente que realiza a ação deve promover efeitos positivos na maior quantidade de pessoas, mesmo que, para isso, deva agir de forma a se entristecer, de diminuir sua potência. Para Kant, os efeitos de uma ação não são um bom critério para definir o valor da sua deliberação, porque esses efeitos não estão sob o controle de quem a delibera. Nada no mundo é bom em si mesmo. Tudo é o que é e será bom ou mal em função das circunstâncias particulares e das relações que mantiver com o mundo. A água é água e pronto. É a mesma que sacia a sede e que afoga. Assim, poderíamos exemplificar o infinito e fica claro que nada pode ser bom ou mal por si mesmo, a não ser a boa vontade. A vontade não é um talento natural e não pode se confundir com força, beleza ou inteligência. Também não é um instrumento para ação. Não podemos usar a vontade por uma razão. É ela que usa. Assim, a vontade nunca é meio, mas agente deliberador. Em outras palavras, temos, primeiro, o talento natural como a força física. Em segundo, o uso desse talento. Digamos, como carregar malas e, em terceiro, a vontade. A deliberação de colocar a força para carregar as malas. Toda vontade pressupõe uma deliberação da razão. Então, não se confunde com desejos, pois se a vida fosse apenas satisfazer desejos do corpo, seríamos como os outros animais, limitados à sobrevivência. Mas a natureza nos deu a razão. Toda deliberação racional implica em dois elementos, a finalidade e o motivo. Mas a boa vontade para Kant só decorre do motivo, isto é, o porquê da deliberação. Portanto, para Kant, o valor da ação não está nem nos seus efeitos, nem na materialidade da conduta. Está no motivo que tem o agente para agir do jeito que agiu. E aqueles que agem conscientemente de forma a diminuir a própria potência. Kant responde que no âmbito coletivo, o homem é cultural e político. Assim sendo, a noção de dever transcende a própria existência. Rousseau desenvolveu o pensamento afirmando que o ser humano, antes de tudo, é um ser de razão e liberdade. Ele tem preferências e seu comportamento é fortemente influenciado pelo ambiente que o cerca, como os animais. No entanto, contrariando a esses, o homem pode se governar. Sua razão o faculta a orientar-se, fixar-se nos objetivos, dotar-se de princípios, pois sua vida requer mais do que sua natureza oferece. Enquanto os animais apenas reagem, os seres humanos deliberam. Por isso estamos condenados à liberdade de definir a própria vida. Para Rousseau, a vida vale a pena quando se convive harmoniosamente dentro de uma sociedade com valores morais bem definidos. Um ser feliz é aquele que é fiel aos seus próprios valores, aquele que é fiel aos seus sentimentos, cumpre com sua palavra e seus compromissos, que vive de acordo com aquilo que prega. Notas finais. Não é fácil escolher a melhor maneira de viver. Para optar por uma, temos que preterir muitas outras, todas que passarem pela nossa cabeça segundo critérios cuja eficácia não temos nenhuma certeza. Para nós, as lições chaves podem ser destacadas. Da vida não tiramos férias. Ela não está pronta. Deve ser construída à medida que se vive e, independentemente da escolha, sempre pairará a suspeita do erro e do arrependimento. As concepções sobre uma vida bem vivida não são excludentes entre si, muito menos definitivas. Cada corrente filosófica pode ser aplicada em momentos determinados da vida. Por isso,
continuam pertinentes. O homem é fundamentalmente livre, e para que essa liberdade seja exercida de maneira plena, é necessário que se saiba conviver em uma sociedade moral. Viva com intensidade. Na intensidade desaparecem passado e futuro. Vida intensa é aquela que de tão boa você não se dá conta de ter vivido. Não tenha medo de trabalhar e nem se sinta inferiorizado por nenhum tipo de trabalho. A busca pela excelência e perfeição pessoal não deve sobrepor o coletivo. Saiba que a vida que vale a pena ser vivida é exatamente essa que você desfruta nesse exato instante, mas com tudo que tem direito: altos, baixos, sonhos, desilusões, fracassos e vitórias, recheadas de você exercendo a liberdade de ser você a cada instante. O autoconhecimento é a chave para descobrir os critérios que você valoriza para fazer a vida valer a pena. Feliz daquele que é respeitado pelas suas ações, digno de confiança. Exerce seus talentos com intensidade em prol da sociedade. Atinja a excelência na sua missão na Terra e que, a cada inédito instante de encontro com o mundo, se alegra. Minha dica: esse livro é uma leitura obrigatória para qualquer amante de filosofia. E para aqueles que se interessam, esse livro certamente será sua porta de entrada para o mundo da filosofia. Então não deixe de ler a versão completa deste livro.